Olá, pessoal! Estou aqui hoje para falar de 1899, a minha análise psicológica, né? Para falar um pouquinho dessa série que fala tanto sobre a mente humana. Então fica comigo, vai ter spoiler do começo ao fim. Então se você não viu, não quer saber o final, assiste primeiro, depois vem aqui conferir para a gente poder falar um pouquinho sobre essa série. Bom, o que vocês acharam de 1899? Eu achei uma coisa bem louca, estilo Dark, né? Quem já viu Dark sabe o que é essa série que faz pensar e você finaliza o episódio, né? Eu gosto de série assim, que tem essa parte psicológica, né? E aqui eu vou trazer alguns tópicos pra gente falar, porque falar da série toda a gente vai ficar aqui muito tempo, então posso gravar outros vídeos se vocês quiserem, pra gente falar um pouquinho sobre essa parte bem psicológica, porque eu acho que 1899 reflete muito a vida como ela é, no sentido de traumas, né? Então a gente sabe que a série toda fala da Maura, a gente sabe que a série começa com a Maura, finaliza com a Maura, então ela é o personagem principal dessa série. A gente sabe que a Maura estuda o cérebro humano, né? Isso logo no começo a gente percebe. Quando eu vi, acho que lá pro quarto, quinto episódio, que eu vi aquelas televisãozinhas ali, eu logo percebi que eles não estavam em 899, deviam estar um pouco mais avançados, porque naquela época não tinha televisão assim colorida, então eu já percebi logo de cara que eles não estavam no mesmo ano. E logo para mim já foi parecendo que aquilo parecia uma simulação. E a gente descobriu que realmente é uma simulação, né? E aí eu queria trazer para vocês algumas simbologias bem características que eu achei bem interessante do cérebro humano. Então a gente sabe que a Maura estudava o cérebro humano, a gente sabe que a Maura tem ali alguma coisa ligada a esse experimento todo, não ficou muito claro pra gente, talvez na segunda temporada a gente tenha um pouco mais de explicação, até porque o final não deu a entender muito se é uma simulação ou se eles já estão numa realidade verdadeira ali também, naquela nave que a gente vê aparecendo. Mas falando do navio, é bem interessante a gente pegar quando eles estão ali, né, abrindo o chão, né, entrando por aquelas cavernas, e aí eles entram, né, nas memórias de traumas de cada pessoa. Né? Primeiro a gente já tem algumas simbologias do próprio cérebro, né? Então, se vocês lembrarem ali, a gente tem os fios assim pendurados, né? Sempre que eles abrem ali, o Daniel também abre as portas, né? Ele quer entrar dentro do navio, a gente tem o casco do navio e dentro daquele cenário, né, das memórias dos traumas, e a gente tem aqueles cabos assim pendurados que para mim me fez muita conexão com os hemisférios do cérebro, com as próprias conexões, sinapses do cérebro também. Me fez uma conexão mesmo com todos os nossos neurônios, né? Tudo que está ligado ali por trás, né? Então, eu acho que aquele monte de fiação ali me fez um pouco, né, desse sentido. Aquela máquina que o Daniel opera também, talvez algumas sinapses, né? Algumas coisas que os neurônios ali fazem dentro do nosso sistema nervoso também. Então acho que deu essa impressão, né, de trazer um pouco dessa conexão. Eu acho que isso é um ponto importante. E aí quando a gente fala da caverna de Plutão, que a gente tem ali na série, que é a alegoria da caverna, eu vou até ler aqui para vocês, tá? Então, Platão descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Então, Platão, acho que eu falei Plutão antes, né? Platão foi um filósofo, estudioso, e ele trouxe algumas reflexões falando do ser humano. Então, assim, as pessoas viviam geração após geração dentro de uma caverna, virada com as costas, a porta estava aqui, as pessoas ficavam assim, ó, de costas para a porta, amarradas, acorrentadas, passando geração a geração. Ou seja, presas nos seus traumas, presas nos seus medos, sem saber o que existia em outro lugar, sem virar as costas e sair daquele lugar. Me fez muita conexão aquelas paredes dos cascos do navio, né? Se não seria esses cascos, né? O fundo, que a gente só olha o fundo, a gente não olha a parte de trás, né? Me deu um pouco desse olhar dos cascos, não tá ligado com essa parede das cavernas, né?
já que isso fala bastante na série, e a gente tem alguns livros ali espalhados que traz uma conexão com isso também, então acho bem importante assim a gente trazer esse olhar e trazer o nosso olhar para traumas. A série basicamente fala de traumas, a gente tem vários personagens principais que estão sempre ali trazendo traumas e revivendo traumas. A questão do looping para mim é bem importante, a gente pensar na nossa vida, o quanto a nossa vida não é um looping, a rotina não é um looping, né? De todo dia a gente fazer a mesma coisa, né? Aquela hora das xícaras ali, todo mundo igual, a gente tem a mesma rotina, a gente almoça nos mesmos horários. O quanto a rotina não está muito ligada a essa questão do looping que fala da série, né? E essa questão dos traumas também, o quanto a gente não fica revivendo os nossos traumas, né? Dia após dia, sem perceber, sem se conectar, sem entender, né? E aí vem, né, essa parte emocional, porque fala ali, né, o pai da Maura, a questão das as emoções, as pessoas, você vê, elas têm os mesmos comportamentos sempre. As pessoas não entendem, elas são levadas pelas emoções, né? E como é importante a gente perceber que as emoções também são importantes, né? A gente não pode simplesmente descartar as emoções, achar que elas não existem. Elas também são importantes para a gente poder seguir a nossa vida, lidar com os nossos traumas, perceber de onde vem, porque vem, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal. Então, acho que a série trouxe um pouco dessa reflexão, o quanto às vezes um trauma está ligado com o trauma de outra pessoa. Eu acho que traz essa conexão deles estarem ligados ali, né? De estarem revivendo, entrando em cenas, falando, nossa, mas essa memória não é minha, essa memória é sua, o que eu estou fazendo aqui? Porque culturalmente a gente vive em lugares muito diferentes. Eu posso morar aqui no Brasil, ter a pessoa que mora lá na Irlanda, mas a conexão é muito parecida às vezes, né? De medo, de situações que a gente passa, onde a gente tem a mesma sensação no corpo, né? Já foram feitos vários estudos, onde a gente olha o ser humano, a gente olha a nossa vida como mamíferos, né? Como animais, de como a gente se apega a algumas figuras, quanto pra gente é reconfortante ter um colo de uma mãe, por exemplo. Isso desde os animais e para todas as pessoas. Então, me trouxe um pouco dessa reflexão da gente trilhar as memórias das pessoas, não que a gente viveu aquilo, mas pode ter alguma conexão dentro da gente, de algum medo, de alguma coisa emocional que faz a gente, às vezes, sentir coisas parecidas com o outro. E não necessariamente ver a mesma cena, posso ter vivido uma situação totalmente diferente, mas eu posso ter a mesma sensação dentro de mim. E aqui pensando, né, se a gente for analisar algumas coisas aqui, né, na hora que embaralha tudo e que cada um vai cair num cenário ali, a gente vê ali, eu não vou lembrar o nome da personagem, mas aquela moça que estava se passando por japonesa, que era chinesa, que estava se prostituindo, estava, enfim, tentando ir para uma outra vida ali, quando ela cai no cenário ali de guerra, né, daqueles dois rapazes ali que rolou, né, aquela coisa de prender um e tal. Então, assim, aquele cenário de guerra não tinha nada a ver com elas, nem com ela, nem com a mulher, né, que estava também, aí eu vou trazer, abusando um pouco ali daquela moça, né, mas eles caíram num cenário de guerra, um cenário de abuso, um cenário, né, um cenário de violência, e possivelmente remetia muito à história daquela moça, e não havia tipo violência de guerra, mas violência mesmo, de intimidade com o teu corpo, né? Ela também matou uma pessoa, ela se livrou de uma menina ali para poder pegar o lugar, então existiu violências parecidas, não que é a mesma situação. Então acho que traz um pouco dessa reflexão, a gente pode não ter passado as mesmas situações, mas a gente pode ter vivido traumas e sensações muito parecidas, e a gente vê pessoas ali com traumas bem punks, né, de abuso, de violência. Eu acho que é bem importante, tô vendo se eu não tô esquecendo de mais nada para falar aqui para vocês. Eu acho que, pra mim, assim, esse é o principal, né, que eu queria deixar pra vocês, assim, quando eu assisti a série, foi, né, foi dando aqueles insights, e eu quis trazer isso aqui pra vocês. Eu tenho algumas hipóteses finais. Eu acho que o menino da Maura, ele não tá vivo, eu acho que o Elliot, ele não é vivo, eu acho que a Maura, ela pode ter construído toda aquela simulação justamente para lidar com a dor da perda dessa criança, que era o Elliot, né?
Eu tenho uma ideia que eu acho que o Elliot não existe, né? Eu acho que ele faz parte da simulação. Isso, ela fala em alguns momentos, o pai também fala, então tem uma ideia, sim, que talvez ele não exista e, na verdade, a Maura criou a imagem dele, né, por inteligência artificial, enfim, para poder lidar com uma dor que foi talvez a perda dele. Então é isso. Não sei em que realidade eles estão agora, não sei o papel do irmão dela em tudo isso. Acho que virou várias ideias aí pra gente pensar para a próxima temporada, próximos episódios, né? Deixa aqui o que você achou, vê se faz sentido um pouco isso que eu falei, ou se eu estou divagando demais. E se você quiser que eu fale de algo mais específico, mais detalhes, eu posso fazer um outro vídeo aqui para vocês falando, então comenta aqui para mim. E não deixem de curtir esse canal, de seguir, compartilhar para poder crescer e a gente trazer bem essa análise focada no ser humano, na psicologia e na saúde mental. É isso, vejo vocês.